Eu acho assim que tanto as prioridades evolutivas quanto as prioridades cotidianas, elas não são excludentes, elas não precisam estar em confronto. Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa teria que ter muito claro para ela quais são as prioridades evolutivas dela. Porque a gente tem essa distinção assim, escrever o livro é uma prioridade evolutiva. Sei lá, tomar banho não é uma prioridade evolutiva, é uma prioridade do soma. Só que as duas coisas estão intercaladas. A gente precisa trabalhar para ter subsistência, para poder ter uma relativa tranquilidade, para poder fazer outras prioridades, para chegar mais perto dessas prioridades evolutivas. Então, eu acho que o caminho aqui é harmonizar essas prioridades, começando tendo bem claro o que são as prioridades evolutivas, que é evoluir, né? Ampliar a lucidez, fazer assistência, enfim. Aí a gente pode aqui enumerar várias. E depois tu não perder de vista essas mega prioridades, e depois tu mobilizar, articular os meios e as necessidades da vida para tu poder alcançar aquelas prioridades maiores. Então eu acho que é uma harmonia. Então, por exemplo, eu quando escolhi a minha profissão, que vários aqui, né, estão dentro da psicologia, e já é com essa minha prioridade evolutiva, fazer assistência e tal. Então, qual é a profissão que me deixa mais próximo dessa prioridade? Então, entende? Não é uma coisa assim confrontadora. Eu acho que o caminho aí é a gente harmonizar, entrosar essas atividades cotidianas, essas prioridades cotidianas, como meios e necessidades e etapas para a gente chegar nas prioridades evolutivas maiores, mais importantes. Conseguir fazer essa convergência, né, Júlio, das prioridades do dia com as evolutivas, né? Eu acho que um ponto para a gente considerar na identificação, na avaliação da prioridade, da pseudo-prioridade, a prioridade autêntica, é a dosagem, o momento, o contexto. Porque, às vezes, algo é neutro, ele não é uma, tu pode usar aquilo, aplicar aquilo como uma prioridade para ti, no momento, por uma necessidade, de acordo com a dosagem. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Sei lá, lazer e entretenimento. Isso é uma prioridade evolutiva? Vai depender. Vai depender qual é a qualidade desse lazer, qual é o quanto que tu dedica a esse entretenimento. Então tem a dosagem. Então esse tema, porque as priorizações, priorização é uma coisa, a prioridade é outra, não é algo imposto. Né? Então às vezes a pessoa chega aqui na Conscienciologia e ela constata que nós temos como uma das técnicas evolutivas e um dos nossos valores a escrita, por exemplo, a conscienciografia, a escrita de livro. E às vezes a pessoa na cabeça dela, por ver que a gente valoriza tanto, ela começa a achar, acreditar que aquilo é uma imposição, que aquilo tem que ser uma prioridade dela, tem que ser uma prioridade dela. E não tem que ser. Então, essa questão da priorização e prioridade, eu acho que vai depender também, tem essa variável da subjetividade de cada pessoa, momento evolutivo. De repente, no meu momento evolutivo, a prioridade não tem que ser a escrita do livro, e sim outro tipo de questão. Talvez o momento, o time, né? Talvez, eu estou pensando aqui, talvez a gente tenha que dizer que aquilo não é uma obrigatoriedade, mas não quer dizer que a pessoa possa olhar para esse item como uma prioridade para ela. Até não é que a gente olha, é obrigatório, não é isso. Né? Então, eu acho que talvez só para a gente não confundir, né, o meio de campo. Eu acho assim, que não é nem ao mar nem à terra. Acho que a gente não tem que entrar naquela neura de que, não, porque é prioridade dos outros, não é minha. Eu acho que às vezes o exemplarismo do colega nos ensina muito. A gente começa a ver o resultado daquela pessoa. Vamos pegar o exemplo, o professor Valdo, um exemplo talvez principal para a gente. A gente viu todas as conquistas evolutivas que ele teve a partir daquilo que ele priorizou. Então, por que eu não posso olhar e me espelhar e copiar aquele exemplo dentro do meu ritmo, dentro das minhas condições? Então, acho que não é nenhuma coisa nem outra. Acho que a gente evolui em grupo, a gente evolui dentro da interdependência, a gente ajuda e a gente é ajudado. E uma das formas, eu acho, que a gente é bastante ajudado é através do exemplarismo das prioridades dos colegas. Então, não é nem rechaçar e nem abraçar cegamente. É tu ter esse discernimento de você avaliar, poxa, esse exemplo dessa prioridade do colega
é bacana, eu também quero seguir ou não, né? Exemplos positivos arrastam, né? E a gente não sabe tudo, né? De repente, algo que é uma prioridade evolutiva para mim hoje, de repente, semana que vem vai surgir outra questão que, de repente, terá que ser uma prioridade para mim, prioridade evolutiva. Então, a gente não sabe tudo, a gente não tem controle de todas as variáveis. A gente está aqui evoluindo, experimentando, descobrindo coisas que, de repente, se tornaram prioridades evolutivas para o professor Waldon no final da vida. Não era quando ele era mais novo. Então, é dinâmica, é aquela que eu volto a repetir. Essa questão da prioridade, da priorização, ela é dinâmica. Ela é dinâmica, não é algo estanque, pré-estabelecido e definitivo. Que tipo de técnicas, o que a gente pode fazer hoje para a gente otimizar a nossa escala de prioridades evolutivas? Eu tenho uma bem prática, bem rápida, bem simples, que eu já aplico já há bastante tempo. Vai lá, Júlio. Que é aquela: se eu dessomar amanhã, o que não pode ter faltado nessa minha existência? Que realização evolutiva, consciencial. Evolutiva, sim. É o primeiro lugar. Depois, eu realizei essa. Qual é o segundo que não pode ter faltado? Esse. Qual é o terceiro? Esse. E aí você vai fazendo a escala. Pelo menos para mim funciona essa técnica muito pragmática.